Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo de introdução a Machine Learning. Esse vídeo talvez seja melhor chamado de introdução a Data Science, embora na verdade são coisas necessárias para a gente fazer Machine Learning. A gente vai falar um pouco sobre análise de dados e tratamento de dados nessa aula. Vai ser uma aula, espero que não muito longa, embora dê para a gente ficar muito tempo se divertindo com as imagens que vai ter nessa aula. Vocês sabem, eu adoro imagens, me diverti bastante fazendo alguns desses gráficos, espero poder mostrar para vocês o código que faz esses gráficos no futuro. Se você tem interesse em ver esses códigos, por favor, mostre o seu interesse deixando um like, compartilhando esse vídeo, mandando pix para mim. Não, cadê? A gente vai fazer essa análise de dados aqui, ou esse tratamento de dados, olhando para um conjunto falso que eu criei, mas eu achei melhor fazer um conjunto separado aqui. É um conjunto com 300 elementos, 300 pessoas, e se eu dei ou não um empréstimo para essa pessoa. Aqui eu tenho a idade dessa pessoa, o salário dela, o estado civil dessa pessoa e se o empréstimo foi concedido ou não. Importante definir aqui, a gente não vai estar fazendo uma análise de dados como analistas de dados fazem, a gente não vai fazer relatórios, não vai fazer dashboards, a gente está fazendo uma análise muito básica, o mínimo da análise de dados para a gente conseguir pensar num modelo, por exemplo, para a gente pelo menos visualizar esses dados. A visualização de dados talvez seja mais adequada do que a análise aqui. Vou deixar assim por enquanto. Então, a primeira coisa que você sempre vai querer fazer nesses dados é dar uma visualizada numa descrição genérica deles. Então existem algumas funções prontas para isso, describe sendo, acho que aqui faz no Python, assim como no Julia, para descrever cada uma dessas colunas. Então a coluna da idade, ela tem uma média 38, um mínimo 18, máximo 60, mediana 39, número de valores faltantes 17, vai ser importante, então tem 17 indivíduos que eu não sei a idade deles. Aqui tem o tipo deles, isso é uma coisa do Julia, não sei se vai ter isso no Python. O tipo é união de missing com inteiro, vamos ignorar por enquanto, o importante é que tem missing, então ele fica dessa maneira estranha. Salário, você tem essas mesmas informações, média, mínimo, mediana, máximo, não tem mínimo, não tem missing para os outros. O estado civil não tem média porque ele é de tipo categórico, aqui no Julia ele não está mostrando uma coisa separada. No Python, por padrão, ele não mostra os categóricos, tá? Então aqui ele só fala que existe um casado, existe o solteiro, mínimo e máximo, mas isso são mínimo e máximos alfabéticos. E o concedido, a média é 0,22. Isso quer dizer que tem uma proporção de mínimo bem maior que de... tem uma proporção de zero bem maior que de máximo, ok? Lembrando que essa média é você somar todas essas pessoas e dividir pelo número de elementos. Então, dessas 300 pessoas, você tem 21,6% delas, que é provavelmente o máximo, tá? É mais ou menos isso, é isso. Conta, não sei fazer. A segunda coisa que a gente normalmente quer fazer com frequência é ver o que está acontecendo com esses missings, tá? Pode ser que às vezes você não queira ver só os missings, você queira ver outras informações, mas aqui em particular eu vou dar uma olhada no tratamento dos missings, então eu já deixei separado. Perguntei quem eram os missings e aqui a gente está vendo quem são eles. Eu tenho as informações de salário, de estado civil e se foi concedido ou não, mas eu não tenho a idade, tá? Só visualizei aí por enquanto, não estou visualizando como dado. Bom, uma coisa frequente que você vai querer fazer é ver a distribuição desses dados. Então aqui eu tenho alguns dos plots tradicionais para isso. Esse primeiro plot aqui, então a gente está com 3 colunas, idade, salário e estado civil. A primeira linha é o box plot. O box plot ele faz um resumo da distribuição dos dados para você, mostrando com essas 5 partes, tem essa barra aqui em cima, essas 3 e esta última, mostra mais ou menos para vocês algumas pessoas interessantes. Essas 3 do meio, elas são, eu vou dizer em geral, talvez sempre, os percentis de 1/4, metade e 3/4, tá? Dos dados. Esse percentil da metade é a mediana também. E esses
primeiro e último elementos marcados aqui varia muito com a implementação do Boxplot. Às vezes eles são mínimo e máximo, não é o caso aqui, obviamente. Às vezes eles são um percentil 2, percentil 99. Às vezes eles são um valor específico baseado na distância interquartil. Okay? Se eu não me engano, aqui talvez seja essa distância interquartil vezes 1,5. Enfim. É uma métrica que você pode, inclusive, mudar na hora que você escolhe, tá? Se você souber a estatística, é melhor até que você selecione baseado no que você quer mostrar. Mas é uma ideia que ele fala assim, olha, eu vou mostrar isso daqui e baseado nisso, o que tiver fora vai ser um outlier. Então esses caras que estão mais para fora, tipo essa pessoa com 50 e poucos anos de idade e essa com 18 anos de idade, elas estão muito longe da maior parte do meu conjunto de dados, elas são outliers. E você pode ver também que aqui eu fiz o Boxplot para quem era 0 e para quem era 1. Isso é uma coisa muito comum quando você tem um problema de classificação, que você faça essa distribuição de dados separando suas classes, seus resultados aí. Então, para quem não teve o empréstimo concedido, eu faço o Boxplot, para quem teve, eu faço outro. Então aqui para idade e salário. Para Estado Civil é um pouco mais complicado, porque o conjunto de dados ele fica todo amontoado no solteiro, no separado, no casado, só que eles não têm alturas de verdade, então não faz sentido ver Boxplot para conjuntos categóricos. Estão mostrados para poder falar que se tiver alguma coisa assim, provavelmente não faz sentido, tá? Você está vendo uma coisa que não era para você estar fazendo. O segundo plot é o violin plot, ou plot violino. É a mesma ideia de você plotar essa distribuição de pontos. A gordura dele aqui, essa largura que ele tem, é quantos elementos estão aqui no meio. Então é mais ou menos como se fosse um histograma, né? Quanto mais gente você tem nessa faixinha de 40, maior fica esse espaçamento. Então você vê que eu tenho muita pouca gente aqui no comecinho, perto do 18 aos 20 e pouco, e no finalzinho nos 50. A maior parte das pessoas está nessa área aqui. Mesma coisa para esse do concedido. Do concedido igual a 1 para a cidade. Mesma coisa aqui. De novo, categórico, não faz sentido fazer esse violin plot. Plot violin. E por último, da mesma maneira que eu fiz esse violin plot, eu tenho esse outro plot que é parecido, que é um plot dos pontos, tá? Às vezes eu acho que eles chamam de dot plot. Scatter plot eu acho difícil. Cat plot, talvez. Enfim, eu confesso que eu não lembro exatamente qual que é. Na hora que a gente for ver os detalhes, eu posso ver que nome que foi dado aqui, mas se é o nome oficial para esse tipo de plot, eu também não posso afirmar. É a mesma ideia do violin plot. Esta distância aqui horizontal, ela não é real. Ele é 0. Então o que é essa distância? Quanto mais gente você tem, maior você deixa esse espaço, tá? Então é só uma maneira de você variar quantas pessoas você tem aqui, para que ele tenha uma gordurinha. E de resto ele é essencialmente igual ao violin plot. Note que se você olhar agora, você pode ver que por que não faz sentido esses outros dois? Porque eles são um montoado de pontos em 3 categorias. E aqui o tradicional histograma. O histograma é mais simples, né? Aqui, no entanto, eles estão juntos só para você visualizar como ficariam os histogramas juntos, dos pontos que foram concedidos e dos não concedidos. A vantagem de você fazer os histogramas juntos é você ver que tem muito mais ponto azul, certo? Muito mais não concedido do que concedido. Okay? Então você vê que tem um desbalanceio aí. O histograma faz muito sentido de você usar para pontos categóricos. Esse sim seria interessante. Então a primeira visualização que a gente viu foi esse. Uma outra visualização muito, muito boa que a gente tem é o pair plot do Seaborn, do Python, tem o pair plot, que é essencialmente alguns plots que vêm em parzinho. Na diagonal aqui, você está essencialmente fazendo linha idade, salário, estado civil e coluna idade, salário, estado civil. Então na diagonal a idade por idade, você simplesmente faz o histograma. Então esse histograma aqui poderia ser usado no lugar. Aqui eu estou fazendo um em cima do outro, com só a diferença de cores. Você pode ver que tem aqui, na verdade, uma cor roxa.
Aí tem uma cor verdinha e tem uma cor que é, na verdade, o roxo e o verdinho juntos, que é um verde mais escuro, tá? As cores foram escolhidas mais ou menos automáticas para tentar ser o mais dispare uma da outra possível, mas, enfim, é sempre uma limitação, escolher cores boas é complicado. Nos idade por outra coisa que não seja idade, você tem as distribuições dos dados, um scatter plot, só que você coloca a cor da classe, para você ver se tem alguma relação que seja bom explorar ou não. Então aqui quando você faz idade por salário, você vê que tem alguma pouca relação aí linear de crescimento, e você vê que aparentemente não tem uma relação muito óbvia entre vai ou não ganhar o empréstimo em função disso. Aqui a mesma coisa você pode fazer para os categóricos, tá? Que salário por estado civil, e aqui os outros estado civil pelos outros dois. A diferença entre esses dois caras aqui é só quem está na abscissa e quem está na ordenada. Alguns plots você pode colocar outras coisas que não sejam isso, tá? Então, correlação também é uma coisa interessante de você mostrar. Você agora está olhando só os valores numéricos das colunas e você está olhando se tem correlação ou não. Então, obviamente, a coluna com ela mesma tem correlação de 100%. E você pode olhar nas outras colunas se tem correlação ou não. Aqui, nesse esquema de cores, quanto mais clarinho, menos correlação tem, próximo de zero. Mas eu posso ter correlação negativa, tá? Essa, se eu não me engano, é a correlação de Pearson. Elas fazem alguma diferença que a de Pearson e as outras, mas eu não sei, eu não conheço as correlações, porque eu não estudei elas, nunca passou na minha vida essas correlações. Mas a de Pearson é a que eu vejo por aí, pelo menos aparecendo nas coisas pontas do Python. Então você pode ver, por exemplo, aqui eu estou na coluna 1, 2, 3, 4, original. Então você pode ver que a correlação de estado civil com idade é muito baixa, de estado civil com salário é muito baixa, e de estado civil com se foi concedido ou não o salário é muito baixa. Então essa coluna aqui de estado civil, no fim das contas, ela não serve para nada, a gente podia eliminar ela. Eu deixei ela assim de propósito, realmente no modelo não coloquei ela sendo usada, para você ver que, olha, poderia remover ela do modelo, não vai fazer sentido, não vai fazer diferença. Agora que a gente fez a visualização de dados, vamos para o tratamento. Então o tratamento tem algumas partes, a parte inicial que a gente vai ver são as variáveis faltantes. Então a gente já viu lá no começo que tem 17 idades faltantes. O que a gente pode fazer? Então tem várias escolhas do que a gente pode fazer com essas idades faltantes. Primeira opção, remover. Então você simplesmente pega esses 16 elementos, tira do conjunto, tá? Você não tem como fazer nada a respeito, tira do conjunto e fim. Em algumas situações aqui eu fiz isso, que era a maneira mais fácil de tratar eles, para a gente poder plotar, por exemplo. Eu não conseguia plotar com eles lá, porque ele estava missing e não funcionava. Então muitos deles eu simplesmente removi e plotei. Uma outra coisa que eu posso fazer, e dependendo faz muito mais sentido, é eu substituir esses missings por algum valor. Pelo que eu vou substituir? Primeira opção, você substitui por 0 ou por algum valor padrão que faça sentido. Então, por exemplo, aqui eu substituí as idades por 0. Ok? Obviamente não faz sentido substituir por 0, poderia substituir por 18. Pode ser que fizesse mais sentido. Como também, nesse caso, possivelmente não vai fazer sentido, porque 18 foi escolhido arbitrariamente. Mas você pode sempre substituir seus dados faltantes por alguma coisa que você acha que faça sentido para o seu modelo. Você pode substituir pela média ou pela mediana ou por alguma outra métrica que você possa fazer do conjunto inteiro. Pode ser que faça um pouco mais sentido. Agora que eu substituí, você não está vendo onde eu coloquei, tá? Aqui estava óbvio que tinha uma pessoa estranha, um elemento estranho nesse conjunto, certo? Aqui já não está óbvio, então já faz mais sentido substituir pela média. Peguei a média da idade, que era algum valor aqui, 35, 40. Falei, todo valor missing, coloca 35, 40 lá. Uma outra estratégia é substituir por uma amostra das coisas existentes. Então você pega todas as idades que existem, seleciona 17 delas, tá? Com repetição, não importa, pega uma amostra do seu conjunto de idades e fala, essas são as minhas idades.
Então você está usando da aleatoriedade que existe no seu conjunto de dados para você definir esses novos 17 pontos sem criar um viés para a média. Senão você vai estar falando, olha, a média é esse cara, eu coloco mais 17 pessoas com o valor da média, eu aumento a média ser naquele ponto. Tá? Então você força ainda mais aquela média. Uma outra coisa que você pode fazer, e essa é complicada, é uma regressão em função de outra variável. Tá? Então aqui a gente viu, lá no começo a gente viu que existe alguma relação, por exemplo aqui, entre salário e idade. Então o que você faz? Você faz uma regressão linear de salário com idade e prevê qual que vai ser a idade das 17 pessoas faltantes usando o salário. Ok? Você pode fazer isso como regressão múltipla também, usando não só o salário, como todos os outros dados que você tiver. É um pouco mais complicado, você tem que tomar cuidado para você não forçar ainda mais o seu resultado, já que você já está fazendo alguma previsão dentro do seu conjunto, para depois você fazer alguma previsão usando esses dados que você previu. Então pode ser que você crie algum viés aí, então é bom você tomar cuidado, pelo menos comparar com as outras alternativas, ok? Próxima coisa de tratamento de dado são as variáveis categóricas. Aqui a gente chegou a ver que esse estado civil não fez diferença aí no empréstimo, mas suponha que faça, suponha que seja outra variável categórica que faça diferença, a gente vai querer colocá-la no modelo. E eu não posso colocar ela no modelo como texto, eu quero colocar como conta. E aí tem algumas opções. A primeira opção é a gente fazer um label encoder ou ordinal encoder, que é trocar esse valor de estado civil por um número. O label encoder você só troca por um número, o ordinal você assume que faz diferença, que você tem uma coisa melhor que a outra. Por exemplo, qualidade, você teria ruim, médio e bom. Então faz sentido que você pegue ruim como 0, médio como 1 e bom como 2, por exemplo. No caso de estado civil, você pode assumir que não tem uma ordem de preferência, você só muda por um valor. O importante é que você está pegando essa coluna e fazendo uma objeção de cada um dos elementos por um número, tá? E a gente usa na ordem de 1 para frente ou de 0 para frente, porque não faz diferença. Uma outra estratégia é você fazer one-hot encoding. Então você vai pegar aquela coluna, você vai removê-la completamente e você vai acrescentar um monte de colunas novas. E essas colunas novas são de 0 ou 1, onde vai ser 1 quando ele é igual a uma pessoa específica do seu conjunto de possibilidades. Então no estado civil eu tenho separado, casado e solteiro. Então eu criei 3 colunas, uma para separado. Essencialmente ela responde a pergunta: estado civil é separado? Quando é 1, é porque o estado civil era separado, 0 caso contrário. Estado civil casado responde a pergunta se o estado civil era casado. Estado civil solteiro responde a pergunta se o estado civil era solteiro. Essas 3 colunas juntas, elas têm que uma delas ser 1 e as outras ser 0 para todas as colunas, tá? A não ser que você tenha algum missing aqui. Inclusive um tratamento de missing que eu não falei para esse caso bem específico. Se você tiver missing e você fizer one hot encoding, você pode deixar como missing sendo 000 também, que é essencialmente você criar uma classe nova para o missing. Quando você faz algumas modelagens, fique atento, quando você faz algumas modelagens, o fato de você colocar essas 3 colunas aqui no seu modelo pode deixar o modelo, pode quebrar o modelo. Em resumo é isso, tá? Então, às vezes, quando a gente faz regressão linear, se você olhar algum curso de regressão linear, ele vai falar um pouco sobre isso, falando de one-hot encoding. Você faz one-hot encoding e remove uma delas, porque a outra vai estar contemplada. Teoricamente, você pode fazer regularização também e aí resolveria, mas enfim, fique atento porque essas coisas são chamadas a atenção e por que elas são feitas. Normalização. Então, outra coisa que a gente precisa fazer é a normalização ou a mudança de ordem dos seus conjuntos. Então imagine que eu vou rodar KNN nesse conjunto. Imagine não que eu rodei. Está aqui KNN rodado para o meu conjunto. Aqui o X1 é a minha idade e aqui o salário. Essa é a minha previsão. Você consegue perceber que tem alguma coisa estranha nessa previsão? Então olha que eu tenho algumas situações, por exemplo, essa situação aqui. Tenho 2 pontos vermelhos e um ponto azul.
e eu falei que esse cara é azul. E você pode ver que todas as minhas previsões são essas coisas super achatadas vermelhas aqui. Por que isso está acontecendo? Porque eu estou falando de distância e a minha idade ela está nas dezenas, enquanto que o salário está na ordem de 10 à quarta, 10 ao cubo, 10 à quarta. Então essas coisas são muito mal comparáveis. A distância entre esse ponto aqui ao ponto um pouco à direita é de uns 3. A distância desse ponto aqui ao ponto um pouquinho acima é de 10 à quarta, é de milhares, tá bom? Então não são comparáveis. Só que se você olhar o conjunto, o mínimo e o máximo deles e o mínimo e o máximo do outro, faz sentido nessa escala visual que a gente está aqui. Então o que você faz? Você muda essa escala para alguma coisa que seja igual nos dois. Que aqui e aqui comece igual a o que aqui vai começar também. Por exemplo, você pode normalizar, tá? Então, você pega cada valor, aqui está como x, não é o x da abscissa, tá? Aqui é o x da coluna. Você subtrai a média desse elemento, a média da coluna, e divide pelo desvio padrão dessa coluna. Então, os elementos que antes estavam entre 18 e um monte, eles vão estar agora distribuídos como uma normal de média 0 e desvio padrão 1. Então, eles vão estar entre mais ou menos menos 3 e 3. A outra coisa que você pode fazer é padronizar. Você pega o seu conjunto inteiro, o menor valor nesse conjunto você vai transformar em 0 e o maior valor nesse conjunto você vai transformar em 1. E todos os outros valores você transforma linearmente aí também. Ele é transformado por essa conta aqui, subtrai o mínimo e divide pela amplitude aí, pelo diâmetro do seu conjunto. Eu fiz isso aqui. Agora, fazendo essa separação, esse aqui é o meu KNN. Tá vendo? Note que o KNN com K igual a 1. Aqui é óbvio que o K é 1. E aqui não é nada óbvio que o K era 1. Certo? Interessante isso, né? Ok? Então aqui, pelo menos parece que é igual a 1. Então, importantíssimo fazer essa normalização. KNN é um exemplo clássico de que você precisa fazer a normalização. Eu comentei na aula, mas eu deixei em aberto para a gente ver depois. Está visto agora, ok? Uma outra coisa que pode acontecer é o conjunto ser desbalanceado. Então, nesse conjunto nosso, o número de não concedidos é muito maior que o de concedidos. Aqui não é absurda essa diferença, mas se você estiver tratando, por exemplo, com transações bancárias, você tem tipo 990 mil transações bancárias que são legítimas e você tem outras 10 mil que não são legítimas. Está muito desbalanceado o seu conjunto. Por exemplo, se você só prever, se você usar a previsão de classe majoritária, você já vai ter 99% de acurácia. Então, para você ter alguma coisa mais trabalhável, aí você pode tentar equilibrar o seu conjunto ou balancear o seu conjunto. Então, tem duas estratégias de balanceamento. Uma estratégia muito simples é você cortar o conjunto maior, você remove um monte de dados. Eu particularmente não vejo muita graça nessa, não sei se as pessoas usam isso de verdade. Deve ter alguns motivos, principalmente se o conjunto de dados for absurdamente gigantesco, você diminuir para usar só os menores, pode ser que faça sentido. Você escolhe aleatoriamente uma quantidade aqui nesse conjunto majoritário que seja proporcional ao conjunto minoritário. Tá? Aqui tem uns 60, então desses 250 você pega uns 60 não concedidos e deixa os dois iguais. Pode ser interessante se você tiver uma quantidade absurda. A outra coisa é você aumentar o conjunto menor. E aí como você aumenta? Você pega esses caras que estão aqui e repete eles, tá bom? Note que você vai criar um viés aí de você ter um monte de gente igual falando, olha, toda vez que aparecer esse tipo de coisa aqui vai ser fraude. E vai forçar muito, os que são fraude vão forçar muito que ele veja que é fraude, tá? Então, se você tiver algumas situações aqui que sejam conflitantes com essa fraude, a fraude vai pesar muito em cima em relação a essas. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então aqui, repetindo para ficar iguais, obviamente é só um histograma com as duas alturas iguais, não tem muito o que ver. E aqui o que acontece quando eu fiz isso. Então aqui você está vendo que eu aumentei os histogramas, originalmente era pequenininho. Os dois histogramas agora são proporcionais, os conjuntos são proporcionais, tá bom?
Então, essa era a aula de visualização e tratamento de dados. Eu espero que ela tenha dado alguma ajuda a você poder ver que ferramentas você pode utilizar para começar o seu modelo, para deixar os dados um pouco melhores para você usar. Se você começar agora a dar uma olhada nos Kaggle que tem por aí, alguns não tão mastigados, você vai ver que você precisa fazer esses tratamentos. E quando você está trabalhando aí na vida real, principalmente quando você está começando numa empresa que não tem muita, que não faz machine learning, que não faz análise de dados, começar vendo alguma coisa básica, como por exemplo, só uma correlação, tem uma correlação forte entre uma coisa e outra, já deve ajudar bastante, ok? Então não vá tentar fazer um modelo muito complicado antes de fazer uma visualização de dados, fazer essas correlações, fazer esses plots aí. Uma coisa importante para você tomar cuidado, se você mandar fazer esse pair plot e você tem umas 10 colunas, ele vai começar a cansar, tá? Porque ele vai tentar fazer 100 plots e aí o seu computador vai sofrer um pouquinho. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se for interessante para você, por favor, compartilha, dá um like, aperta o sininho, subscreve, coisas do tipo. Me ajuda bastante. Até a próxima aula.